Quando menos é mais. Isso mesmo, quando menos é mais. Olha, preciso falar uma palavra para você que talvez você não goste, mas é importante. Não se nivele por baixo. Tem muita gente cristã se nivelando por baixo, como que esquecendo quem é o Senhor da sua vida, como que esquecendo as promessas de Deus para a sua vida. Ah, mas eles têm momentos de aflição? Tem, dificuldade? Tem, dias que chove e dias que fazem sol, e os dias que chove, chove mesmo. Tem a noite, tem o dia, né? Tem a hora de descansar e a hora de correr. Nós sabemos disso. Amigos que às vezes parecem amigos e não são amigos. Pessoas que às vezes nos amam e às vezes não nos amam. Faz parte. Mas eu não posso me nivelar por baixo. Eu não posso perder essa visão. Por isso que eu estou dizendo para você, quando menos é mais. A vida de José é uma declaração muito forte disso. Quando a gente está olhando para José, você começa a ver a vida dele desde o princípio. José estava lá e de repente os irmãos dele resolvem liderar, vamos dizer assim, a situação, fazer coisas que Jacó, seu pai, não autorizava, negociar os animais de forma ilícita e outras coisas mais. E José prefere ser o quê? Obediente ao seu pai. Por isso ficou mal visto. Ele entendeu que menos, porque ele podia estar com os irmãos, compartilhando e recebendo uma parte do que eles tinham. Também sendo alguém que ia ter o seu, o próprio camelo, que ia ter também algumas outras coisas, regalias, ou até mesmo que ia se juntar com mulheres e farras e festas, mas ele percebeu, não, aqui o menos é mais. Obedecer ao meu pai traz bênção para a minha vida e seguir o caminho correto é a melhor coisa. Mas isso não impediu que ele tivesse dificuldade. Porém, ele tinha uma convicção. Os irmãos dele lá na frente acabaram prendendo ele, vendendo ele como escravo. Ele poderia ter ficado muito entristecido, muito angustiado, mudado a sua vida, porque vendido como escravo, imagina, você que está acostumado numa casa, ter o seu cantinho, ter as suas coisas, também ter a sua comida e etc. E de repente você fala assim, não mais, agora você só obedece, mora lá junto com e você está debaixo de um tutor que ele vai mandar. Você não tem mais vida própria, nem vontade própria. Mas nem isso tirou José da presença de Deus e de um comportamento com caráter. Não é só da presença de Deus, porque caráter é uma coisa que nos serve na nossa vida. Caráter serve no seu trabalho, um bom caráter, lógico, serve de repente na sua casa, serve na sua vizinhança, serve se você quiser um cargo eletivo de algum lugar, serve em todos os lugares. Então o que ele estava fazendo ali, lógico, ele tinha Deus como Senhor da vida dele, mas em todo lugar que ele chegava, ele trazia o quê? Confiabilidade, ele trazia o quê? Respeito. E é isso que nós percebemos, que tem muita gente se nivelando por baixo e perdendo esta direção. Você precisa estar convicto de que fazer o melhor não é uma obrigação, não é uma opção. E você opta por ela porque você quer ser grande, porque você quer ser diferenciado, porque você quer realmente fazer parte daqueles que todo mundo quer ter por perto, porque o malandro você tem por pouco tempo, porque depois ele vai acabar se voltando até mesmo contra você. Então a melhor coisa é você se voltar, se juntar com pessoas que têm um bom caráter. José, lá na cadeia, ou melhor, como escravo, ele se tornou chefe da casa. Ele cuidava de tudo, ele era o administrador da casa de Potifar. Lá ele tinha toda a regalia e todo o respeito. O que ele dizia se comprava, o que ele não dizia não se comprava e etc. Então quando nós olhamos para isso, nós vemos assim, que ele não se nivelar por baixo, trouxe a ele respeito, trouxe a ele honra, trouxe a ele posicionamento. Mas acabaram os problemas? Não acabaram os problemas. A mulher de Potifar tentou levar ele ao engano, ao adultério, ao erro, à prostituição. Ele era solteiro, mas ela não, e outras coisas mais. Só que ele novamente não se nivelou por baixo. Ele não se deixou dobrar ou se vergou ao erro, ao engano, porque ele sabia que o patrão dele, aquele que estava com ele, era uma pessoa séria, uma pessoa que estava trabalhando de uma forma especial, respeitava ele e ainda mais, Deus era o Senhor da vida dele. Então ele não se nivelou pelo mundo, ele não se nivelou por baixo, ele não
momento, poxa vida, hoje nós temos olhado aí fora e tem gente adulterando e se prostituindo, até dentro das igrejas de uma forma tão prática e fácil, por muito menos, não é por tudo isso, por ser escravo nem nada, mas é deixando que a carne o envolva, se nivelando pelo mundo e não pelas coisas. Ele passou por isso, foi lançado na cadeia, mas não mudou, não tirou a sua configuração daquilo que ele acreditava, daquilo que ele vivia. Às vezes, alguém vai dizer para você, você é bobo, você vai querer ser o certinho, vai querer andar dentro de agora esse e aquilo. Hoje mesmo a gente tem visto o pessoal falando aí, não, o pecado não te separa de Deus. Mas é engraçado, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Como o homem pode dizer isso se a Bíblia diz o contrário? Nós precisamos entender a Bíblia, porque senão nós vamos nos nivelar por baixo. Nós vamos aceitar o pecado como algo corriqueiro, como algo normal, como algo que faz parte. Tem gente que fala assim, mas nos dias de hoje, o quê? Você pensa que prostituição não havia naqueles dias? Você pensa que adultério não havia naqueles dias? Roubo não havia? Bebedice não havia? Talvez não tivesse a cocaína, mas tinha o ópio, tinha outras coisas. Então nós sabemos muito bem que nós não devemos nos nivelar por baixo, e isso não é de hoje, isso vem desde lá de trás. Ele foi levado à cadeia? Foi. Mas quando ele estava na cadeia, era uma trajetória de mudança para a sua vida, porque mesmo lá ele se tornou o carcereiro mor. Mesmo lá ele ganhou o respeito daquele que comandava a igreja, que dirigia a igreja, a cadeia, e lá dentro da cadeia ele acabou tendo as chaves das celas nas suas mãos. Lá dentro ele tinha liberdade de ser um homem de Deus e de viver toda a revelação que o Espírito de Deus colocava sobre ele. E nessas revelações foi que novamente o encontraram. Por quê? Porque ele não se nivelava por baixo. Ele não estava lá para fazer confrontos, para querer fugir, para dizer que não era culpa. Por isso, no Mambashi da Rai, no determinado momento, Deus colocou ele na posição de frente com o faraó. E ele teve a de manifestar os dons que estavam dentro do coração dele. Manifesto em dons, falar em línguas, mas estar no meio dos ímpios para mostrar a glória de Deus, para mostrar o que Deus pode fazer. Talvez se eu olhasse para algumas pessoas e dissesse, mas ele foi falar justo com o faraó, que não tinha nada a ver com Deus. Ao contrário, irmão, a evidência da glória de Deus está para aqueles que querem mudar a história. É como se nós disséssemos, o sol vem para desfazer a noite, para trazer a luz. As estrelas brilham aonde? No céu. Quando que elas brilham mais? De noite. Ou seja, você faz a diferença no lugar que você chega. Você é luz do mundo. Você é sal da terra. Não se nivele por baixo. Se nivele por cima. Na conclusão e na manifestação do poder de Deus. Naquilo que o Senhor colocou. Por isso, José se tornou governador do Egito. Mas ele não era da mesma religião, não. Mas o que ele tinha, o faraó queria. O que ele tinha, o faraó falava, um homem honesto, um homem íntegro, uma pessoa determinada, alguém que fala da parte de Deus, alguém que tem uma sabedoria ímpar. Se você tem Deus no seu coração, tudo isso já faz parte da sua vida. Está na hora de você colocar em prática. Está na hora de você entender, se nivelar pelo poder de Deus, pela promessa, pela palavra profética, pela visão da realização, por aquilo que Deus preparou. José entendeu quando menos é mais, descobriu que na presença de Deus, até os dos homens também, podemos fazer a diferença. Não é só na presença de Deus, mas os homens reconhecem você. Quando você chega, eles falam, chegou um cristão. Porque o brilho do Senhor se manifesta no teu comportamento. Então hoje, faça a diferença. Não fique preso ao lugar ou à dificuldade. Continue e persevere, porque todas elas vão passar. E o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. E eu creio nisso. E eu profetizo que as dificuldades não vão te segurar. Que você não vai ser nivelado por baixo. Que o inimigo vai cair quando ele perceber que a unção e a graça de Deus se manifestam em você. Não volte. Vá adiante. Deus tem coisas grandes para colocar na sua vida e eu sei que esse é o dia que Ele marcou para gravar isso na Sikanash da Rai, lá no Tikanasubikai, no seu coração. Em nome de Jesus, eu te abençoo para essa vitória.
Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, me deixa saber o que você está pensando. Eu quero ouvir você falando. Ah, mas eu vou escrever, eu vou estar como que ouvindo a sua presença, porque a sua voz é tão forte que mesmo escrita me faz entender. Te aguardo.